Maravilha, meus amigos. Estamos ao vivo agora pela primeira vez num FinTalks e pela primeira vez com um contador em vídeo, bonitinho, engraçadinho, para, né, a gente se preparar, dar tempo da gente conversar e as pessoas saberem que é de verdade. Eu vou primeiro explicar, meus amigos, Gustavo e Marcelo, eu vou explicar para as pessoas o que é o FinTalks, por que aonde ele é diferente do LiftTalks, porque as pessoas estão acostumadas a FENASBAC a fazer o LiftTalks. Então, vamos lá. Vocês que já nos conhecem pelo LIFT, pelo Laboratório de Inovação Financeiras e Tecnológicas, que é essa iniciativa que a gente tem com o Banco Central, vocês devem estar assistindo o LiftTalks. O LiftTalks começou semanal, né? A gente tinha muita coisa para falar, e aí ele passou a ser quinzenal, porque a gente tem mais coisa ainda para falar. E aí o Banco Central, inclusive, está se distribuindo, se multiplicando nas falas, né? E é bacana que o Banco Central possa fazer isso. E aí a gente passou, né? Como o Banco Central está tendo muita fala, a gente passou a nossa fala mais próxima do LIFT, mais próxima dos convidados do Banco Central para quinzenal, mas a gente não aguenta, e a gente quer falar sobre inovação financeira e tecnológica, então a gente está ocupando esse espaço de quarta-feira, né, com essas falas. Então, provavelmente, vocês vão ver agora, quarta-feira, sim, um FinTalk da FENASBAC, na outra quarta-feira, vocês vão ver um LiftTalk, e aí, junto com a iniciativa Lift, normalmente com convidados do Banco Central e outros convidados. Tendo já contado essa notícia para as pessoas que estão aqui nos vendo e nos assistindo, eu vou já abrir para apresentar rapidamente os nossos convidados e entrar nessa conversa que é super importante. Eu estava vendo um amigo nosso, o Keiji da R3, trazendo um gráfico sobre busca sobre CBDC. Então, a CBDC no Google está acima de Bitcoin quando teve o pico de valorização do Bitcoin. Hein? Só para ter ideia, né, da força dessa conversa. Então, tem mais gente procurando CBDC agora, quando tinha gente ficando milionária no dia seguinte, deixando de ficar milionária com o Bitcoin no ano passado. Quem está aqui hoje com a gente? Eu vou começar pelo Gustavo. O Gustavo é a primeira vez que a gente faz uma conversa assim ao vivo com o Gustavo. Marcelo já é um cara quase de casa, eu sei que vocês não sabem disso, mas eu vou explicar por quê. O Gustavo Cunha, ele tem um termo maravilhoso, ele é o Financial Innovator, né? Um cara de finanças inovador, tá com mais de 20 anos aí de experiência no mercado financeiro tradicional. Essa separação é maldosa, né? E já acompanhando a parte de inovação já há bastante tempo. Vai lá, um cara que está fazendo doutorado em stablecoin lá em Portugal, na verdade ele está nesse exato momento lá em Porto, falando com a gente. Um cara que já foi do Rabobank aqui do Brasil, para quem não conhece, né? Instituição holandesa. Amigo, não mexe com banco holandês, os caras são bons de comércio desde sempre. Ele foi um cara responsável por tesouraria, capital markets aqui do Rabobank. Administrador, economista, mestre em economia política, né? Então, é um cara que tem bastante conhecimento aí para falar e compartilhar, e tem falado bastante sobre esse espaço aí de moeda digital, CBDC, eventualmente falando de o Bitcoin do Banco Central, né? Deve dar um arrepio em algumas pessoas, mas a metáfora é boa, Gustavo. E aí a gente vai também estar conversando com o Marcelo Martins. Eu digo que ele é de casa porque o Marcelo, ele tem um projeto, no primeiro ano, no Lift, um dos projetos que fez mais barulho no Lift, que é um projeto de DLT para infraestrutura de pagamento instantâneo. Para quem, né, para entendedor, significa DLT em PIX, né? Do que virou o PIX, a ideia do pagamento instantâneo. O projeto é tão bom que o Banco Central, durante e depois, teve conversas aí para entender melhor esse desenho com o Marcelo. Marcelo, fora isso, é líder de pagamentos na AB Fintechs. Fora isso, ele é sócio da Pay Ventures, que é uma consultoria super bacana aí para inovação tecnológica, mexendo com Pix, Open Banking, Open Finance, como gosta o nosso presidente Roberto Campos Neto. E Marcelo também tem uma certificação de Innovation Management na Universidade de Roterdã, Erasmus de Roterdã, da Universidade, que é maravilhosa. O que liga vocês, não sei se vocês sabem isso, mas Roterdã
e Porto foram capital cultural da Europa europeia em 2001. Eu sei porque eu estava lá. Entendeu? Então, eu estava lá fazendo meus passeios, eu amo Roterdã. Porto é fácil amar Porto, todo mundo ama Porto, mas eu amo Roterdã. Roterdã tem um mercado que não existe. A arquitetura de Roterdã é maravilhosa, tem umas coisas maravilhosas, a noite de Roterdã é maravilhosa, mas a gente não está aqui para falar de viagens. Bora! Eu vou abrir para vocês com uma pergunta pessoal para os dois. E aí vocês respondem na ordem que vocês quiserem, depois a gente entra rapidinho no nosso conteúdo de hoje. Quando criança, ninguém quer ser economista, financial innovator, ninguém quer ter certificado do Instituto for Management Development, né, na Suíça. A gente, criança, a gente quer ser outras coisas. Assim. O que vocês queriam ser quando criança? E o que aconteceu, né, para te desviar desse belo caminho? Assim. Então, o que vocês queriam ser quando bem criança e o que aconteceu para te desviar desse caminho? Acho que o Gustavo está no mute. Gustavo, acho que você está no mute, um mute involuntário aí. Voltei aqui. Agora sim. Você está comentando que está tão longe aqui que eu preciso relembrar, ainda pegar na memória quando eu era criança lá ainda, né? Mas não sei, eu nadava muito, eu fazia muito esporte quando eu era criança. Então, assim, eu nadava e competia lá regionalmente onde eu morava. Eu morava em Araguaína, que era Goiás na época, né? Hoje é Tocantins. Aí eu adorava nadar e eu me via claramente indo para a Olimpíada de natação, assim, aquele negócio que eu ia ser nadador e adorar e tal. Obviamente, eu acabei, não tenho, assim, talvez a disciplina necessária e o talento necessário para ser um mega nadador, e a vida acabou me levando para outros caminhos, né? Eu ainda nado, adoro fazer esporte ainda, mas nada competitivo da forma como eu imaginava lá quando eu era criança. Mais do que compreensível. Nem todo mundo nasceu para ser Ricardo Prado, alguns nasceram para ser Gustavo Cunha mesmo. Tá ótimo. Exatamente. Marcelo, o que você queria ser quando cresceu? O que te desviou desse bom caminho? Eu acho que isso é um pouco parecido com o Gustavo também. Fazia muito esporte. Eu já fui campeão brasileiro de polo aquático, já fiz algumas coisas com polo aquático aqui em São Paulo. Mas eu gostava muito, quando era criança mesmo, eu pegava os quadros da minha avó e saía para vender na rua, ou vendia umas balinhas para minhas irmãs quando era criança, ou fazia os colares e vendia para minhas tias. Então, acho que eu tinha um pouco uma veia empreendedora. Tá? Então, acho que foi criando isso. Eu também fazia muito esporte. Acho que esporte ajuda muito nessa visão. A veia empreendedora está aí até hoje, né? A de esporte, não tanto, porque empreendedor esportista a sério, né, não é brincadeira. Então, temos 2 esportistas em 3 pessoas nessa live, já está ótimo, a média está alta para o Brasil. Vamos começar a nossa conversa de verdade de CBDC. Vamos abrir a conversa com o que faz a gente chegar no CBDC. Vamos tentar fazer um mapa. Vou aproveitar, né, o histórico de vocês. E a pergunta é: antes do CBDC, essa possível futura, quem sabe, estranhamente já famosa moeda digital do Banco Central, vamos falar, o que é dinheiro e para que ele serve? Né? Em outras palavras, qual a diferença do papel da moeda e do papel moeda? Vamos puxar. Bora lá. Começar, puxa a fila aí, Marcelo. Puxa, Marcelo. Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Depois o Gustavo vai complementar e falar até melhor. Mas, na minha visão, existe uma grande diferença entre uma representação de um valor e o valor em si. Acho que essa é a primeira coisa. E é bom lembrar que existe 2 tipos de valor, né? Existe no valor intrínseco daquilo, existe o valor que é dado pelo mercado. Isso acho que é um ponto muito, muito relevante. Quando a gente pensa no papel moeda, aquele papel moeda está representando alguma coisa. E no final, aquela representação, no caso, o exemplo do real, é a confiança que a gente tem no Banco Central que aquilo tem um valor e que aquilo vai ser aceito para trocar por algum produto. Então, aquele papel moeda é só um método de troca. É só um meio de pagamento para eu levar de um lugar para o outro um valor. Claro que existem outros itens que têm um valor intrínseco, como o ouro. O ouro existe um valor intrínseco que ele pode ser usado para a produção de tecnologia, pode ser usado para joias. Então, pelo menos na minha visão um pouco mais resumida, é essa a diferença. E acho que você tocou nos pontos que eu vejo também principais, Marcelo. Se a gente pegasse um histórico do que é moeda, vamos dizer assim,
A moeda lá atrás era concha, era trigo, era boi, era sal, era no caso do Brasil, foi pau-brasil, foi açúcar durante muito tempo. Né? Então, assim, era alguma coisa que era aceito por todo mundo, que você conseguia usar como meio de troca, que é um ponto que você comentou aí, que é uma das funções da moeda hoje, que é ser meio de troca. Ele só é esse papel moeda que a gente conhece hoje, aquela folhinha ali escrita com os bichinhos, no caso do Brasil, né, com os valores, etc., faz pouco tempo. Né? Se a gente for ver mais precisamente, é só depois de Bretton Woods, da década de 70, que você tem aquele papel que ele não é lastreado em nada. Né? Até ali a década de 70, 50 anos atrás, aquele papelzinho ele valia como vale hoje para a gente trocar e comprar as coisas, mas você poderia ir no Banco Central e trocar ele por ouro. Né? Cada papelzinho daquele lá tinha um valor em ouro que você conseguiria resgatar. Isso estamos falando aqui década de 70, 50 anos atrás. Né? Então, assim, o papel moeda, como a gente conhece hoje, ele tem 50 anos. Tá? Se a gente pegar a história da moeda, que remonta lá, sei lá, 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo, que foram as primeiras, 50 anos é nada. Né? Então, assim, e muito leva a crer que esse papel moeda que está aí por 50 anos já está meio com caminho para acabar logo, né? Que é o que a gente estava comentando aqui, com essa digitalização e a moeda digital. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, Rodrigo, assim, a moeda ela tem que cumprir 3 papéis. Né? Ela tem que ser uma reserva de valor, um meio de troca, né? E ela tem que ser unidade de conta. Então, assim, você tem que conseguir dividi-la, você tem que conseguir estocá-la sem que ela perca valor, né? E você tem que conseguir trocá-la para que as pessoas façam. O papel moeda é muito eficiente nisso. Né? Então, assim, aquele papelzinho você troca, você dá lá R$20, R$30, compra o jornal, paga o almoço, paga o que você quiser. Ele é muito eficiente no caso disso, até que a gente entrou nesse movimento de digitalização. Né? Quando você começou a ter o teu celular, que você tem tudo lá hoje, né? O celular hoje a gente fala, mas ele não é um telefone, né? Ele tem uma câmera, tem um GPS, tem um meio de pagamento, ele é tudo junto ali. Né? Então, assim, ele começou a ficar mais eficiente até como meio de pagamento e como moeda, né? E aí vem esse desenvolvimento da moeda aí. Acho que esse ponto é super importante, 2 pontos para a gente tocar mesmo. Assim. Primeiro, a ideia da eficiência do papel e da ineficiência do papel, que essa é uma discussão, né, do papel moeda como moeda, e essa é uma discussão, né, de CBDC. A acessibilidade vai ser uma coisa, né, o costume, a acessibilidade também vai ser uma coisa para a gente tocar. Mas antes eu vou fazer 2 comentários rápidos. Curiosidade. Roberto Campos, não o neto, o avô estava em Bretton Woods. Né? Então, se as pessoas não sabem, ele estava lá, ele estava na reunião de Bretton Woods, que definiu essa política do fiat money, né, cara, do faça-se dinheiro, que é uma das coisas mais interessantes para se entender. Dinheiro dá fiat money, faça-se o dinheiro deixa de ser lastreável, não tem mais ouro, né? E aí política monetária muda por completo a partir daí, né? Brincadeiras de hiperinflação mudam por completo a partir daí, e o avô estava lá, quem sabe não é Roberto Campos, o neto, que faz essa segunda mudança também, vamos ver, no Brasil, podia ser uma coisa interessante para a gente enxergar daqui. Segundo comentário que eu vou fazer esse canal é para isso, para discutir inovação financeira e tecnológica. Se você está ouvindo, aproveita e assiste o canal, né? Está assistindo, aproveita e assina o canal da Fenasbac. Em algum lugar tem aqui um assinar, em algum lugar tem um sininho para você dizer que quer ver, né? Toda vez que a gente quiser falar, não deixa de fazer isso, porque a conversa vai ser sempre nesse nível, sempre boa. Já vamos dar o pulo, então. Por que motivo um banco central, por enquanto ainda um pouco genérico, assim, mas por que motivo um banco central emitiria uma moeda digital? O que um banco central ganha com isso? Primeira visão do Banco Central, o que vocês acham que o Banco Central ganha com isso? Posso ir? Quer falar, Marcelo? Acho que tem um ponto importante, só para fazer um paralelo. Quando a gente pensa em dinheiro em papel, né, no começo era um recibo, né, que você ia em algum banco na Europa, você deixava seu ouro lá, pegava esse recibo e ia até outro lugar para você fazer uma transação e dar para outra pessoa que aceitava. Até que tinha vários recibos rodando, né, recibos privados. Aí depois o Estado trouxe isso para o Estado e fez o recibo papel moeda, né, uma cédula. Eu vejo a mesma coisa agora com os pagamentos eletrônicos. Hoje, nos pagamentos eletrônicos, a gente tem os recibos do Itaú, o recibo do Bradesco, o recibo do Nubank.
É porque eu tenho dinheiro no Itaú, tenho dinheiro eletrônico no Itaú. Não significa que é o dinheiro do Estado. É um papel que aquele banco está me dando. Então, eu vejo muito esse paralelo muito parecido com o que acontecia antigamente, e depois o Estado pegou isso, esse dinheiro privado, e trouxe para ele, né? Eu acho que a gente vai ver esse movimento agora também. É só adicionar isso. Eu acho, só corroborando essa mesma ideia tua, assim, é interessante essa mudança, né? Porque os desenvolvimentos começam no privado e depois o público se aposta na parte boa e que faz sentido para ele, né? Então, assim, até pegando um pouco da historinha... Tô esperando a metáfora com Bitcoin, hein? Tô esperando a metáfora com Bitcoin. Tá? Calma que a gente chega lá. Mas, assim, eu acho que é interessante você falar, porque como é que esses papéis, esses papéis que representavam ouro lá atrás, comerciante, começou? Porque, assim, o cara entrava no navio, ele tinha que levar ouro para trazer escravo, para trazer especiarias. Pô, você carregar ouro dentro do navio é um risco enorme, né? É difícil de carregar ouro. Aí o que eles começaram a fazer? Deixar o ouro estocado em alguns lugares, e o cara dava um papelzinho. Vale tantos quilos de ouro. E o cara levava lá, e o cara começou a aceitar, e de repente começaram a ver, cara, que, pô, eu não preciso mais carregar ouro, eu carrego esse papelzinho que é atrelado a ouro. Daí o Estado vai lá e pega e fala assim, mas começou a ter muito fraude com o papelzinho, né? Esse papelzinho começou a emitir um monte de gente sem ouro, e o Estado falou, não, peraí, vamos organizar isso, então a gente coloca aqui no Estado, e o Estado guarda o ouro e emite o papelzinho, que foi até a década de 70, era o dinheiro nosso, era isso, era um papelzinho que tinha o ouro lá. Aí depois o Estado olhou e falou, pô, mas agora eu não preciso mais, porque eu já tenho a confiança do Estado, eu não preciso mais daquele ouro lá dentro. Aí quebra Bretton Woods e começa essa moeda fiduciária. Essa história é importante, Marcelo, bem lembrado, porque ela conta um pouco da história de como é que é o desenvolvimento da moeda e como é que ela está indo agora. Né? Então, assim, você perguntou agora, Rodrigo, assim, a parte da CBDC, o que o Estado tem de bom, o que o Banco Central vê de bom em relação a isso? E aí a gente olhando um pouquinho como é que foi o desenvolvimento aí, fast forward, eu jogando esses 50 anos para frente, chegando hoje, né, de 1970 para cá, que a gente vê que isso varia muito de país para país. Né? Então, assim, tem países hoje, por exemplo, o Brasil, grande parte dos pagamentos ainda nos pontos de vendas é feito em papel moeda, em dinheiro. Né? Você vai para países como, por exemplo, Suécia e China, que estão no outro oposto, você praticamente não usa papel moeda para nada, é tudo eletrônico já. Né? Então, assim, e aí essa discussão de que parte que é bom para o Banco Central, para a população, e que parte que é ruim para o Banco Central, fica muito difícil de fazer no modo geral, assim. Né? Então, assim, você tem casos como você já começou a citar, né? Se a gente resolve hoje no Brasil, o Banco Central fala assim, a partir de amanhã é tudo moeda digital. Sem tecnologia, a gente consegue fazer isso, talvez não a partir de amanhã, mas num prazo relativamente curto. O problema é que, pô, grande parte do pagamento é feito em dinheiro, como é que aquela pessoa que usava dinheiro vai fazer essa transição? Né? Você tem as pessoas mais velhas também, que é uma preocupação, por exemplo, aqui na Europa, né? Assim, que não são pessoas que estão acostumadas com essa parte digital, né? Pessoas de 70, 80, 90 anos, né? Então, assim, esse cara, talvez ele não consiga fazer essa transição para o digital, né? Então, acho que esses são pontos aí que são importantes a gente analisar. Só colocar mais um, que é uma preocupação que a gente tem também, é que a moeda, ela é a moeda em si, mas ela também é um meio de pagamento atrelado a ela. Né? Então, assim, quando a gente fala de meio de pagamento, então, assim, no Brasil, a gente tem lá o sistema do Banco Central para fazer pagamento, aqui na Europa tem o sistema do Banco Central Europeu, na China é outro, em cada país é outro. E esses dois países que estão mais avançados hoje na parte da CBDC, que é Suécia e China, eles têm um fator que esses sistemas de pagamento deles são privados. A maior parte dos pagamentos são feitos por sistemas privados. Então, ali também tem um ponto do regulador do Banco Central olhar e falar assim, cara, eu tenho um risco aqui, porque esse cara é privado, por mais que o regulamento dele, ele ainda pode ter algum problema. Então, às vezes, é melhor eu desenvolver a CBDC primeiro, tomar esse risco para fazer isso, né? Então, assim, mas é um tema fascinante que tem vários pontos para a gente endereçar. E aí você vai comandando aí, que senão eu fico falando aqui muito também. Bora. Marcelo, sua versão, o que o regulador, o que atrai no regulador, de forma geral, a emissão de um CBDC? A gente transformar, né, o dinheiro em dinheiro digital. Eu acho que depende do regulador, né? Mas acho que um dos pontos é rastreabilidade. Eu tenho rastreabilidade de ponta a ponta. Quando eu penso em China, isso faz muito sentido para o governo chinês. Para o Brasil, a gente já faz isso de outras formas, né? Acho que o próprio mundo de TED já faz isso, o mundo de cartão já faz isso, agora o mundo de Pix também já faz isso. Então, não sei se teria uma melhoria tão grande levando isso para um CBDC.
Políticas monetárias também específicas, então com o CBDC dá para fazer políticas monetárias específicas. Exemplo, eu posso dar uma carga de juros menor para algum tipo de setor da economia. Eu não preciso ter uma Selic básica lá, padrão. Eu posso fazer diferentes. Às vezes, para o lado de construção é uma, para a parte de alimentação, de coisa estudantil é outra. Então, pode ter uma personalização, como eu estou trazendo isso para o mundo 100% digital, e também que eu consigo diferenciar as pessoas, diferenciar os setores. Acho que isso é um ponto importante. Outra coisa, que depende também do Banco Central. Trazer isso para o Banco Central, né? Como o Gustavo falou, tem muita coisa que está dentro da iniciativa privada. Aqui também no Brasil também estava, quando a gente pensa em pagamentos eletrônicos, né? No mundo de cartão, ou de carteiras digitais, mas agora com o Pix já está indo para dentro do Banco Central, né? E eu acho que um movimento interessante a gente perceber é que na China eles passaram do papel moeda direto para as carteiras digitais, né? O WeChat e Alipay. Aqui no Brasil a gente está passando, né, ainda de papel moeda para o cartão, e agora a gente vai começar a ir para o Pix. O Banco Central chinês ele está pulando o Pix, né, o pagamento instantâneo do Banco Central, e está indo direto para o CBDC. Então, eu vejo esse pulo também da China. Então, China, papel moeda, carteira digital digital, CBDC. Brasil, a gente passa por cada movimento, né? A gente vai papel moeda, cartão, pagamentos instantâneos, o próximo é CBDC. Então, a China consegue dar alguns pulos, tá? Ela consegue dar alguns pulos. Isso eu acho uma coisa que eu acabei percebendo nessa aplicação. Pagamentos mais rápidos, o Pix já é rápido, então, no Brasil não faria tanto sentido, é a mesma coisa. Rastreabilidade, velocidade e política monetária específica. E também, eu acho, quando pensa em pagamentos internacionais, tá? Quando você tem um CBDC, exemplo da China, é mais fácil alguém ter a moeda yuan chinês quando você está em outro país, se fosse uma moeda digital, igual hoje eu posso ter Bitcoin, posso ter Ethereum, é mais fácil. Mas é legal lembrar que o Pix já está usando o ISO 20022, que já é um padrão mundial em pagamentos. Então, o Pix brasileiro, pagamentos instantâneos brasileiro, já está sendo construído para algum momento estar conectado com outros pagamentos instantâneos. Também vai ser permitido, então, pagamentos internacionais. Mas claro que com o CBDC isso é mais fácil, né? Tem alguns valores agregados. Deixa eu puxar duas coisas, então, que vocês já mapearam. Uma, Marcelo, que a ideia de qual é a taxa Selic? E a pessoa perguntar para quem, essa é uma ideia disruptiva, né? Assim, qual a taxa para quem? Né? E como possibilidade de política monetária, né? O que você falou de fazer especificamente algumas políticas para determinados setores, né? A atomização da atuação do Banco Central, né? Essa é uma coisa interessante para a gente contemplar, imaginar até onde isso pode ir, o que isso pode ser feito, acho muito legal. E, Gustavo, você abriu, o Marcelo reforçou, mas da ideia de depende do Banco Central, né? A vantagem depende do Banco Central mesmo. E você falou algumas coisas, eu quero dar alguns nomes aos bois aqui e ver se vocês podem aprofundar para a gente ter certeza que as pessoas que estão aqui discutindo estão na mesma página. Assim. Uma das grandes questões do uso a princípio, de uso de uma moeda digital, de um CBDC, seria o tal CBDC de atacado, né? Que é a história de liquidação bruta em tempo real, né? Você poder, né, saber abaixar o risco sistêmico, o Banco Central está enxergando, todos os grandes bancos estão acontecendo, blá, blá, blá. E Brasil tem uma coisa chamada sistema de pagamento brasileiro, tem o STR, que é o nosso sistema aí. Né, o Marcelo estava falando sobre pagamento instantâneo, velocidade e rastreabilidade, né, e o SPB trouxe algumas dessas coisas, né, mas e agora a gente tem o PIX, então a gente tem o SPI, né, além do SPB, a gente tem o SPI, Sistema de Pagamento Instantâneo. Então, no Brasil, o que a gente já faz com que a CBDC perca força para a implementação. Talvez seja por isso que o Banco Central brasileiro não parece tão animado em relação a tempo, pelo menos, com o CBDC. Como é que vocês veem esse histórico que a gente construiu, o impacto em pensar em CBDC? Eu acho que a gente tem dois pontos dessa análise, Rodrigo. Um é as formas de implementação de CBDC, né? Essa CBDC de atacado que você tem, que a gente descreve na literatura, eu vi que tem alguém testando, é muito parecido com o que a gente já tem hoje com as reservas bancárias no Brasil. Você não teria incentivo nenhum para o Banco Central fazer isso, porque ele já tem o controle sobre isso, já é muito eficiente, já está testado há muito tempo. Tem alguns países que não têm isso.
e que aí pode fazer sentido fazer uma CBDC de atacado. A CBDC de varejo, que é aquela CBDC que vai estar lá na conta, na carteira das pessoas mesmo, né, e não só com os bancos, aí você tem algumas vantagens, que é essa parte dos juros individualizados. Você pode, para esse mundo de juros negativos, como Europa e Estados Unidos hoje, você pode cobrar juros negativos. Então, de tal forma que você vai ter lá R$100 equivalente na sua carteira, e daqui a um tempo vai cair para 99. Né? Então, assim, ele pode aplicar isso. Teve um teste espetacular sendo feito na China durante a semana passada com a DCEP, que é essa moeda digital deles, tá? É a CBDC da China, que o cara fez exatamente isso. Ele distribuiu dinheiro, a CBDC chinesa, para um monte de gente lá, via uma loteria, só que a pessoa só podia usar naquela semana. Se ela não usasse naquela semana, aquele dinheiro sumia. Né? Então, aquilo lá foi um teste que, quando a gente coloca isso em termos de país, de política monetária, é como se fosse um teste para juros negativos. Ele está queimando uma moeda, né, digital. Então, assim, e funcionou super bem. Assim. Por outro lado, agora olhando especificamente de Brasil, quais seriam as motivações para o Brasil estar na frente desse processo e primeiro e ser rápido? Porque ele tem risco também, né? Você inovar, você tem riscos de implementação. E até, você tem vários papers agora, que você falou que está sendo muito procurado. Assim, eu estou fazendo doutorado sobre stablecoin, que é bem correlato a isso. Você tem 2, 3 papers de bancos centrais do mundo toda semana sobre esse assunto. Né? Então, assim, está muita gente discutindo, você tem muita... depende da forma como você coloca, muda muito a tua política monetária. Então, por exemplo, só para dar um exemplo facinho, o dinheiro que a gente tem hoje, que a gente acha que é dinheiro do Banco Central, na verdade é dinheiro dos bancos, né? Porque o Banco Central lá dá 100 para o banco empresta 100 para alguém, que volta para o banco, ele empresta mais 100, então ele faz, sei lá, 1.000 de cada 100 que ele tem lá com o Banco Central. Né? Então, o dinheiro que a gente tem hoje é dinheiro passivo de banco. Numa CBDC de varejo, pode ser que esse dinheiro fosse direto do Banco Central. E aí, você teria conta no Banco Central, e aí o Banco Central teria que gerir essa conta, mas o Banco Central também faria crédito ou não? Então, por exemplo, só para levantar uma das discussões que tem aí nessa arquitetura de CBDC. Né? Então, assim, como o Banco Central do Brasil já tem um sistema muito bem implementado, já está muito seguro, o sistema de pagamentos, a parte que mesmo que o Marcelo comentou que era privada, agora está indo muito para a coordenação do Banco Central com o PIX, e o PIX já deixa a porta aberta para uma CBDC no futuro, ele, de certa forma, não tem pressa para inovar em relação a isso. Deixa os outros testarem e ver qual que é o melhor. Né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente está com o caminho aberto, a gente está muito preparado para isso, mas eu acho que isso aí, no Brasil, a CBDC, demanda um tempo. O Banco Central está estudando isso muito, né? Acho que você sabe, aí, o pessoal que está, eles têm um grupo de estudo, tem um paper do Banco Central, se não me engano, acho que de 2016 ou 2017, falando sobre isso já, né? Que, assim, que é um paper super interessante. Então, assim, estão bem a par, eles estão sabendo o que está acontecendo, eles estão olhando. Né? Só que a hora que você coloca risco-retorno, olha e fala, putz, melhor deixar os outros lá testarem um pouco, né? O Gustavo não aguentou quando você falou Pix, ele abriu o microfone, porque ele tem uma complementação, se tem um cara que sabe de Pix, é o Marcelo. Marcelo, manda, por que além do que você vai falar, por que o Pix faz parte desse movimento aí de CBDC? Acho que eu vou falar algumas coisinhas, tá? Esse ponto que ele falou que, exemplo, na China, né, que eles deram, acho que para 50 mil pessoas, 200 yuans, que precisava usar em uma semana. Pense em fazer isso no auxílio emergencial. Cara, você tem que usar naquele mês. O auxílio emergencial é para você usar no mês, não é para você economizar aquilo. Exemplo no Bolsa Família. Bolsa Família não é para você economizar, é para você gerar a economia local e você comprar alimentos, comprar o que for. Então, daria para fazer isso individualizado. Outro ponto que eu acho importante. Hoje, no meu dinheiro eletrônico, eu sempre dependo de um terceiro. Diferente do meu dinheiro em papel. Eu posso ter 50 reais aqui no meu bolso, não depende de Itaú, Bradesco, Nubank, não depende de ninguém. Hoje, no mundo eletrônico, eu dependo. E é meio engraçado, eu não quero depender de Itaú, eu quero ter 100 reais com o Banco Central. Por que eu não posso ter 100 reais com o Banco Central? O CBDC de varejo permitiria isso, tá? E eu gostaria de ter isso. Ok, eu quero ter rentabilidade dos 120% CDI. Ok, vou deixar no Nubank. Não, eu quero ter minha reserva de emergência com o Banco Central. Vou deixar no Banco Central. Então, permitiria isso. E o crédito vai continuar na iniciativa privada. Então, eu posso pegar crédito na carteira do Santander, mas minha reserva está no Banco Central, por exemplo. Tá? Acho que esse é um ponto.
Outro ponto importante, a gente tem que lembrar que o legado financeiro do Brasil, a gente avançou muito financeiramente, né, em tecnologia, mas o legado é muito grande. Então, as grandes instituições têm um legado gigantesco tecnológico. Até que isso fica evidente, exemplo, no Pix. No Pix eles tiveram muito problema em implementação, muito. Exemplo, no negócio da DICT, né, do registro das chaves, caiu no dia 5 caiu Itaú, Bradesco e Santander, se eu não me engano. Então, pensa a implementação de um CBDC que vai mudar mais coisa, cara. É quase impossível na cabeça desses bancos para mudar isso internamente. Então, eu acho que o Pix é um primeiro passo. O segundo passo, que está em conjunto, né, é o Open Banking. Então, na minha visão, para a gente avançar para um CBDC, primeiro tem que ter o Pix bem implementado, então a gente está falando de 3 a 4 anos, então ter um Open Banking bem implementado, também de 2 a 3 anos, para depois pensar uma inovação em cima dessa estrutura. Aí é só uma inovação. Tá? No paper que eu fiz em 2018 com o Banco Central, que era DLT na infraestrutura de pagamentos instantâneos, tá? Era um CBDC. No final, era um CBDC que eu estava fazendo de atacado ou de varejo que o Banco Central poderia escolher. Então, o Banco Central poderia ter ido já nesse caminho, tá? Na época, a gente fez testes, tá? A gente usou um fork do Stellar. O Stellar é um protocolo que é usado para remessa internacional, como se fosse o Ripple. A gente fez um fork, a gente rodou nós separados e falou, cara, Banco Central, você pode ter uma redundância de 100, 200 nós, em vez de ter só redundância de 2 níveis, né? Então, o CBDC pode trazer outras melhorias que talvez para o usuário final não é tão evidente. Quando a gente pensa em estrutura tecnológica, isso é muito grande. Exemplo nesse quesito de redundância. O que é redundância? Caiu o SPI, vai entrar um segundo SPI paralelo lá, que eles devem estar rodando, duplicando o outro. Caiu esse outro, parou o sistema. Tá? Então, a gente está falando que o sistema brasileiro, se caiu 2 sistemas, parou. Isso, cara, quando a gente pensa em Bitcoin, vai cair quantos nós, né? Quantos sistemas para o sistema em si parar? Cara, é imparável, né? Eu acho que o sistema nacional deveria ser imparável e não dependente de um banco central. Se o banco central caiu, cara, os bancos estão rodando esses nós. As fintechs estão rodando esses nós. Então, o sistema não para. Eu acho que esse nível de redundância, eu acho que é uma coisa que o DLT, o blockchain, traz. E, por seguinte, pode se chamar de CBDC também, tá? Então, acho que esse é um ponto bem, bem importante. Deixa eu pegar, para a gente aprofundar algumas coisas aqui, vou lembrar as pessoas que estão nos assistindo, você está ao vivo, manda pergunta. Gustavo vai responder, Marcelo vai responder, e se eles não souberem, eu não vou responder, ok? Então, mas manda pergunta, você está aqui, quer conversar sobre CBDC, já pode mandar. A Lívia, lá atrás, tinha mandado uma pergunta para a gente, se o Pix pode facilitar ou agilizar de alguma forma o rumo da moeda digital no Brasil. Lívia, muito obrigado, está respondido. Se não tiver, você avisa para a gente de novo, dizendo, não é o suficiente ainda, e aí a gente se aprofunda. Gustavo, deixa eu pegar uma coisa que você falou e pensar em cenários aqui, né? E vocês falaram muita coisa, mas também tem impacto com coisa que você falou, Marcelo. Marcelo, o Gustavo falou assim, eu posso ter uma conta no Banco Central. O Gustavo fala assim, eu não quero ter o dinheiro em banco, eu quero ter no Banco Central. Né? Hoje, quem tem conta no Banco Central são os bancos, chamadas contas reservas, né? E o Banco Central toma conta disso. Então, eu fico imaginando a complexidade de um Banco Central tomar conta, né, de contas individuais. Essa pode ser uma possibilidade. Marcelo já está querendo a resposta. É igual hoje você ter uma conta do banco no SPI. No SPI você tem a conta PI, que é a conta de pagamentos instantâneos. Em vez de ser de uma instituição, você tem por usuário. Só vai aumentar o número de contas. Não é dificuldade nenhuma. Ok. A outra, então, mas eu vou lançar outra, já que, né, depois, se o Gustavo quiser falar, pode. A outra se eu tenho uma conta direta no Banco Central, vão ter 2 questões. Primeiro é o nível de rastreabilidade e segurança individual dessa história. Quer dizer, o Banco Central, a partir de determinado momento, dependendo de como foi implementado, em teoria, dependendo de como foi implementado, sabe exatamente onde eu estou gastando. Porque, Gustavo, você falou isso bem, e o Marcelo falou assim, se está me dando dinheiro como Bolsa Família, auxílio emergencial, e está dizendo que eu não posso investir esse dinheiro, bem, ele tem que saber onde eu gastei de alguma forma. Essa sensação de um governo centralizador, né, de um banco central centralizador, saber onde eu gasto meu dinheiro todo o tempo, é uma questão para ser falada se eu tenho essa conta direta. A outra se eu tenho dinheiro no Banco Central e eu posso investir, sei lá, no Tesouro Direto, né, no Banco Central, isso não vai ter um esvaziamento do dinheiro nos bancos tradicionais, esse esvaziamento desse dinheiro de investimento
não gera um risco sistêmico, não abala o modelo de negócio a ponto de gerar risco sistêmico? Então vamos por partes. A primeira parte é o seguinte: eu acho que assim, a gente como pessoa, a gente já está se digitalizando e nossos pagamentos estão se digitalizando também. Se esses dados vão ficar com base numa entidade privada ou numa entidade pública, é o que vai ser definido para frente, porque eles vão estar em algum lugar. Né? Então, assim, acho que a parte de dinheiro, papel, já está caindo no mundo inteiro, as pessoas vão para o digital, você vai usar um aplicativo, um sistema que é público ou privado. Eu tenho a preferência por estar no sistema público, nesse sentido, porque eu tenho a confiança de que o público lá vai ter uma regulamentação, uma governança para a utilização daqueles dados. Tá? Vai ter gente que vai preferir o privado, aí é questão de cada um, mas eu acho que o público, em geral, eu me sinto mais confortável, acho que a maioria da população vai se sentir mais confortável com ter os dados com o Banco Central do que com uma grande corporação de tecnologia, por exemplo. E aí podemos falar de Facebook, Amazon, etc., porque aqui a gente está falando um negócio que a gente está falando local, mas que é global. Né? Então, assim, uma das grandes vantagens, como a gente já comentou aqui, de você criar uma Central Bank Digital Currency para o mercado local também, essa parte de controle, mas também porque ela vai fazer câmbio muito mais rápido e muito mais fácil. Né? Hoje, para você mandar câmbio aí do Brasil para a Europa, você demora 2 dias ainda pelo sistema SWIFT, né? Que é um negócio em termos de tecnologia, assim, bizarro, para dizer o mínimo. Né? Você consegue transferir com Bitcoin, que a gente comentou, em coisa de 10 minutos está aqui. Né? Então, assim, você vê todo o tracking. Então, quando o SWIFT ainda não perde ainda, porque tem um correspondente bancário que digitou o número errado e o dinheiro fica lá sumido por 2 semanas. Tá? Então, assim, SWIFT é um sistema de câmbio mundial que foi idealizado na década de 70. Né, e teve poucas, está tentando se atualizar, agora correndo muito atrás, mas ainda está um pouco atrás dessas novas tecnologias. Então, o primeiro pedaço é um pouco isso. Onde é que vai ficar? Esses dados vão estar em algum lugar, eu prefiro que ele esteja no público. A segunda pergunta, qual que era mesmo, Rodrigo? Especificamente em relação a esse controle, você já falou, essa parte, né, de os dados vão estar em algum lugar. E deixa eu já dar minha opinião, os dados estejam num ente público. E o meu racional é fácil. De 4 em 4 anos, eu voto para dizer quem está tocando aquilo ali. Né? Num ente privado, eu não faço isso. Então, esse é o meu racional de forma geral. E a outra, além do aspecto de segurança, é de risco sistêmico. É assim, se eu posso deixar uma implementação de um CBDC remunerado, que também essa é uma opção, pode não ser remunerado ou pode ser remunerado, né? Mas na implementação do CBDC remunerado, que eu posso ter remuneração direta de um banco central, se isso não gera um esvaziamento, né, do dinheiro nos bancos, e isso pode gerar um risco sistêmico, né, do sistema financeiro nacional. Essa é uma discussão hoje que, do ponto de vista acadêmico e de bancos centrais, é uma discussão enorme. Né? Então, assim, você tem muita discussão e ela é pouco conclusiva ainda, Rodrigo, para ser bem sincero. Então, a semana passada você teve 2 papers, um do Banco Central Europeu e outro do BIS, falando exatamente sobre isso. Quais os riscos de implementação de uma... Bem, um dos pontos que eles alertam é isso, que você pode ter... se uma pessoa pode aplicar no Banco Central ou no banco privado, ela vai tender a aplicar mais no Banco Central, né, e em momentos de crise vai ter uma corrida de tirar dinheiro de banco e colocar no Banco Central. Né? Então, assim, como agora na pandemia, por exemplo, né, para a gente, né, situar no espaço-tempo, como agora. Exato. Então, assim, você pode ter esse movimento, mas, ao mesmo tempo, eles colocam alguns mecanismos que podem auxiliar isso. Né? Então, o Banco Central pode ser utilizado nesse momento como um emprestador de última instância para os bancos também. À medida que os bancos vão ter no saque, ele pode aumentar linhas para os bancos e deixar o sistema mais tranquilo. Mas é uma preocupação, sim. Né? A outra preocupação é que hoje você tem o sistema de reservas fracionárias, né? Como eu falei, aquele negócio, o Banco Central dá 100 moedinhas para o banco e o banco empresta e recebe, e vai fazer 1.000 daquelas moedas. Né? Se a gente tiver uma CBDC com todo mundo 1 para 1 com o Banco Central, e a capacidade dele criar moeda diminui muito também. Né? Então, e aí como é que fica? Mas esses são decisões que tem que ser feitas na arquitetura, né? Em como é que você vai montar o sistema. São decisões de arquitetura. Por isso que eu acho que é interessante o Banco Central do Brasil estar na posição que ele está hoje, que ele pode esperar um pouco. Né? Esperar esses 3, 4 anos que o Marcelo comentou aí para implementar o PIX, Open Banking,
e depois, lá na frente, daqui 3, 4 anos, isso aí está correndo muito rápido. Já vai ter algumas arquiteturas implementadas e ele pode pegar ali o melhor de cada uma. É o que ele fez no Pix. Ele copiou de outros países e, claro, que trouxe para o cenário brasileiro, né? E misturou o que tinha de melhor no resto do mundo. Então, não foi a gente que inventou o Pix, né? A gente trouxe de outros lugares. E um ponto importante que eu acho, o dinheiro já fugiu de alguns bancos, né? Muita gente colocou dinheiro no Tesouro Direto por causa da crise, né? Então, eu acho que vai dinheiro para o Banco Central, claro que seria mais fácil, mas já foi para o Tesouro, né? Acho que isso é um ponto. O outro ponto que eu imagino também é que, exemplo agora, as empresas que tinham direito a crédito, né? O banco deu muito dinheiro para os bancos darem esse crédito para as empresas. Não chegou isso para as empresas, tá? Não chegou para a maioria das empresas. O Banco Central tendo esse contato direto, chegaria. Então, para políticas fiscais e monetárias, faz muito sentido você ter um contato direto com o seu cidadão. Cara, o Banco Central só existe para me dar um serviço melhor, porque eu preciso ter um terceiro intermediário fazendo isso, e não chegar esse benefício para mim. Então, eu não vejo que os bancos, fintechs, não tem que existir. Eles vão ter serviços agregados. Igual o Pix, se a gente pensar, não precisava existir, porque o cartão já fazia isso. Exemplo, já deixava você fazer pagamentos. Então, eu acho que é só uma melhoria estrutural. Tá? É uma melhoria estrutural. Bacana. Conversa vai longe, e foi só dizer que podia fazer pergunta, que a gente já tem umas 20 aqui. Bora lá. Algumas específicas eu já vou soltando. O Celso, quer saber se vocês acham que a integração de wire transfer instantâneos globais virá antes ou depois da implementação dos CBDCs. Vou aproveitar, Celso, e dizer assim, o Gustavo falou no Swift, se você é do Swift, sim, a gente sabe que o Swift tem uma rede de instantâneo de pagamento, usando a AGI, está tudo lindo. Só não está sendo usado, isso não gera escala, ainda não está lá. Antes de que venha qualquer coisa. O Swift, de forma geral, ainda é lento mesmo, não é à toa que tem Ripple por aí também, nadando de braçada em algumas coisas. Voltando para o nosso amigo, vai vir primeiro a integração de wire transfer instantânea global ou primeiro vem CBDCs? Essa aí é uma bola de cristal, né, Rodrigo? Se eu tivesse que chutar aqui, ou dar um chute educado, eu acho que vai ser meio paralelo, mas acho que o wire transfer instantâneo vem mais rápido. Tá? Porque acho que o CBDC, como ele afeta muito política monetária dos países, etc., isso acaba fazendo com que você tenha que olhar vários outros pontos, né, que não de transferências automáticas. Então, acho que essa integração pode ser que seja mais rápida. E acho que um ponto interessante aqui, que a Beno está falando de tecnologia, né? Tecnologia está aí já disponível, fácil para fazer tudo isso. Né? Mas, assim, a gente está falando de um acordo social, né, entre países, entre as pessoas, dentro do país. Então, assim, estamos falando de regras. Né? Então, assim, essa mudança de regras é um negócio um pouco mais demorado, porque ela depende de discussão. Né? Para você fazer transferências instantâneas entre países, hoje a tecnologia já está aí, o próprio Ripple, que você comentou aí, faz isso super eficiente e super rápido. Né? Marcelo, quer complementar? Eu vi você... Não, acho que eu tenho a mesma visão. Acho que CBDCs em menor escala vão surgir agora. Já surgiu, né, alguns agora em menor escala. Provavelmente nesse ano, no próximo ano, vão aumentar essa escala, né? Mas provavelmente um sistema que vai impactar mais a sociedade no primeiro momento são as conexões dos PIX, tá? Eu vou falar isso. As conexões dos pagamentos instantâneos, eu acho que vem antes dessas integrações dos CBDCs, com certeza. Tecnicamente... Deixa eu só comentar outra coisa. Deixa eu comentar um Pix cross-border nesse sentido também. Um movimento que está vindo em paralelo também são as stablecoins, né? Entendeu? À medida que você vai começar a ter stablecoins aí de várias... essas stablecoins já estão na blockchain, no mundo cripto, Ethereum ali, que é coisa de 15 segundos para você passar de uma para outra. Né? Então, assim, esse movimento está vendo aí em paralelo também a CBDC, que é uma moeda privada lastreada em moeda pública, né? Que é uma coisa que está vindo aí, que também acho que corre aí junto com essa pergunta que acho que o Nelson comentou. Vou segurar aqui stablecoin, se a gente tiver tempo a gente fala agora, senão a gente vai ter que marcar uma conversa adiantada, porque stablecoins é tão interessante que o BIS, né, o Banco Central, os bancos centrais tem uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Nota oficial do BIS, não interessa Banco Central fazer CBDC de jeito nenhum. Aí o Facebook faz, né, a privada dele, a stablecoin privada dele. 2 semanas depois, BIS dizendo, é interessante que todos os bancos centrais olhem direito stablecoins.
isso aí é slide, sabe? Assim, você tem que mostrar isso, porque como me impactou, né? Assim. Nada como incentivo, né? Nada como incentivo externo, na mesma hora. Não deu 2 semanas, mas não é disso. Quem sabe a gente não separa, se tiver um tempo a gente fala. O Gil Porto, e eu vou mostrar as palavras dele, hein? O Gil Porto está dizendo assim, ó, as inúmeras e duvidosas ofertas de títulos lastreados em criptoativos afetarão a adoção e credibilidade nas moedas virtuais? Então, tem alguma correlação entre oferta de título, né, em criptoativo e moeda virtual, moeda digital de Banco Central? Quer responder essa primeiro, Marcelo? Vai lá. Apesar de usarem a mesma tecnologia, são coisas diferentes. Acho que esse é o primeiro ponto. Você está usando a mesma tecnologia. O uso, quem dá é quem faz algo em cima dessa tecnologia. Não sei se é exatamente isso que ele queria como resposta. Então, você pode ter a criptomoeda, que usa blockchain por trás, você pode ter um CBDC que também usa um blockchain por trás, mas as regras de negócio e a implementação são totalmente diferentes. A mesma coisa que a gente pensa no stablecoin. Pode usar um blockchain até público, mas as regras de implementação são diferentes. Eu acho que a minha resposta é meio por aí também. Eu acho assim, quando a gente olha para essa parte de inovação nesse mundo cripto aí, de blockchains públicas, né, dentro do Ethereum, etc., a gente acaba lembrando muito das fraudes, pirâmides, etc., que acabam aí saindo muita notícia. Mas tem muita coisa muito interessante aqui acontecendo também. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que separar um pouco do joio do trigo. É isso um pouco do que o Marcelo falou aí. Então, assim, não culpar a tecnologia e não culpar quem está usando ela errado, vamos dizer assim, ou para alguma coisa que não seja certa. Porque tem projetos aqui que eu olho dentro desse mundo cripto, que eu olho e falo, nossa, isso aqui é disruptivo, né? Para usar uma palavra que todo mundo usa, mas assim, ele pode mudar muito a forma do sistema financeiro. Tem esse grupo aliás, mais outra para a gente falar aí, Rodrigo, depois, esse grupo chamado de DeFi, que a gente fala aqui, que é Decentralized Finance, que é uma coisa que pode trazer uma arquitetura de mercado financeiro global muito diferente do que a gente tem hoje. Por enquanto é um monte de experimento ainda, né? Assim, aquele negócio está começando, ali está testando. Alguns dão errado, outros dão certo. Dando erro o tempo inteiro, aquele negócio todo, assim, é muito experimento. Mas você vê, assim, as ideias que estão testando ali dentro são coisas que podem trazer coisas bem interessantes aí para frente. Vale fazer um reforço, eu acho, em relação ao que você falou, Gil, assim, criptoativo e moeda digital, elas vão se separar, porque né, a moeda digital ela vai ter estabilidade, né, ela não é usada como um ativo financeiro em si, e essa não é a ideia de nenhum banco central, e acho que tem, e aí o caso de uso é diferente. Para que você está fazendo isso? Mesmo quando você tiver uma moeda digital eventualmente remunerada, né, ela continua não sendo um ativo, né, a princípio, o Banco Central controla a emissão dela, ela pode vir a ser, mas acho que os casos de uso ainda estão mais longe, né? Eu estou sendo cuidadoso nos meus princípios, porque vai poder muita coisa, né? Por isso que eu estou falando dos princípios, acho uma coisa para fazer a diferenciação aí inicial do processo. Aonde a gente vai chegar com isso, e essas finanças descentralizadas, e a ideia... Meu amigo, talvez a ideia final de globalização, né, seja essa, diga-se de passagem, né? Essa sensação de que você está trocando moeda com qualquer pessoa no mundo, está fazendo pagamento com qualquer pessoa no mundo, não está nem sabendo se tem banco ou banco central. Não sabendo se tem banco já é uma coisa, né, que é o Pix. O Pix, você está fazendo essa troca, por enquanto, dentro de um aplicativo bancário, mas você não está sabendo exatamente quem é o banco do outro lado, e em algum momento, se a gente chegar lá. Deixa eu trazer uma coisa interessante aqui. O Edward faz uma pergunta que é, no mínimo, interessante. Ele elogia o Banco Central, dando, né, um avanço tecnológico, está dando um passo gigante para facilitar a vida, né, das pessoas, mas e se o Banco Central entrar em greve? Né, se está tudo centralizado no Banco Central, se o Banco Central faz greve, o que acontece? Eu acho que continua tudo igual, né? O Banco Central já teve algumas greves aí, tanto do Banco Central como de outros órgãos aí do Brasil nos últimos anos, e continua tudo certo. Então, assim, cabe à instituição, e no caso aí o Banco Central, ter um processo de contingência. Né? À medida que você está digital também, facilita, né? Porque, assim, é menos pessoas que você vai precisar fazer, e o computador, até onde eu sei, ainda não faz greve. Né? Então, assim, você tem um pouco dessa discussão aqui.
tá? Mas, assim, todos esses sistemas, e aí, independente de ser o sistema do Banco Central ou de ser o Alipay, que é o sistema da China lá, você tem que ter um sistema de contingência, né? Então, assim, não é porque uma pessoa ficou de greve ou ficou doente, ou pior, ou porque você teve uma pandemia e teve que todo mundo trabalhar em casa, que o sistema deixou de funcionar. Acho que a pandemia foi um mega exemplo em relação a isso, né? Então, assim, o Banco Central, de repente, que estava todo mundo lá, com a grande maioria das empresas, trabalhando no mesmo lugar, tal, etc., de repente foi todo mundo para casa, foi obrigado a trabalhar de casa e funcionou, está tudo funcionando. Você não deixou de fazer o seu TED ali, porque os funcionários do Banco Central, do Itaú, do Bradesco e de todos os bancos tiveram que estar em casa, né? Então, assim, acho que isso aí se resolve hoje. E cada vez vai ser mais automático as coisas, não vai depender das pessoas, né? Acho que um exemplo do Bitcoin, cara, o Bitcoin não depende de ninguém. Claro que depende de uma estrutura lá para validar as transações, mas ele não tem um dono que está controlando aquilo. Eu acho que o Banco Central também está indo nesse caminho, tá? De cada vez ter as coisas mais automáticas e depender menos de pessoas. Eu acho que esse é o movimento. Uma coisa que eu acho importante falar é que para o usuário final não vai importar se ele está usando o Pix, se ele está usando o CBDC, se ele está usando um TED, se ele está usando uma criptomoeda. Cara, a experiência do usuário para ele vai ser a melhor. Para ele pouco importa o que ele está usando por trás dos planos, só importa que está chegando do outro lado, está chegando rápido e está fazendo pagamento com a menor taxa. Eu acho que isso que vai importar. A experiência do usuário vai ser igual. Tá? Isso acho que é um ponto importante. Acho super importante mesmo, assim. Para o cidadão, né, ele vai sentir fazendo transferência, fazendo pagamento, fazendo investimento. Para ele, é isso. Ele só não tem a nota que ele leva de um lugar para o outro. Né? E a experiência pode ser melhorada, e aí sim, pelos casos de uso. Né? O que a tecnologia e o modelo permitem a fazer, que antes não permitiam, né? O que não era permitido. A gente já está até adiantado na nossa conversa em relação a tempo, não assunto, né? Assunto não falta. Mas em relação a tempo, a gente está bastante adiantado aqui. Tiago está dizendo que acho que essa conversa aqui, né, vendo essa nossa conversa, está dizendo que a gente vai ter que levar essa disciplina nova para o curso de Ciências Econômicas, chamada digitalização da economia. Não posso concordar mais, Tiago. Assim, e não é só, hein? A gente tem que levar esse curso, essa disciplina, para dentro das instituições financeiras, Tiago. Né? Porque a digitalização da economia, de forma geral, muda o que uma instituição financeira faz. Muda o que o Itaú faz, pode fazer, muda o que uma Caixa Econômica faz, pode fazer, muda o que um Sicredi faz, pode fazer, o Maris pode fazer, todas por completo. Eu vou trazer uma pergunta, agora vou tentar fazer só o reverso para a gente não brincar que tudo são flores e não deixar claro isso. Existem riscos, né, de implementação. Estão sendo avaliados, levantados. Que riscos são esses e que preocupações são essas, na visão de vocês, para a implementação, vai lá, full de uma CBDC? Quais são os riscos e quais são as preocupações de um banco central em relação à implementação forte de uma moeda digital? Vamos lá. Então, alguns riscos. Risco de cybersecurity, né? Segurança digital aí, acho que é um risco importante. Risco de privacidade é importante. Risco de arquitetura de sistema financeiro, né? Então, aí vem da solvência do sistema e como é que ele vai alterar a mudança disso. Risco de deixar algumas minorias fora desse sistema, né? O caso dos mais velhos, que não tem a inclusão digital. Então, assim, acho que tem alguns riscos aqui que são importantes de serem tratados e serem elencados. Eu acho que uma coisa que é importante a gente olhar assim também é que o Banco Central, eu até escrevi um texto recentemente, uma startup chamada Banco Central do Brasil, né? Eu estava até comentando com o Rodrigo antes que eu pensei muito antes de colocar isso para não deixar a ideia de que o Banco Central é um negócio que está sempre experimental, mas assim, eu acho que os bancos centrais hoje eles estão cada vez mais experimentais, porque você não consegue hoje, vou desligar esse PIX, esse negócio e montar uma CBDC, não é assim que funciona, né? E agora é tudo ou nada. Né? Então, assim, você vai lá fazendo devagarzinho, tira arruma, testa, faz um pouco. A moeda digital da China foi o que ela fez um teste ali de uma semana numa área determinada, com um determinado número de pessoas, com um determinado número de comércio. Fez o teste, funcionou, legal, está funcionando, o que precisa arrumar, aumenta um pouquinho, daí aumenta, vai para uma cidade inteira, depois até chegar no país inteiro. Então, acho que a gente vai alterando isso até para testar todos esses pontos e todos esses riscos que você tem aqui, né? Então, acho que é um pouco isso a resposta aí, Rodrigo.
Acho que vou até complementar. Eu acho o risco maior não é fazer isso, não fazer isso em fases, tá? Você fazendo em fases não tem risco, porque você está aprendendo com o seu erro. Isso está com um risco bem reduzido. Exemplo, tem o exemplo da China, tem o exemplo também de Bahamas, que ela pegou uma das ilhas de Bahamas e soltou os $100 deles lá para rodar. Então é pegar e subindo como se fosse uma startup mesmo, faz MVP, depois uma versão 1 e vai melhorando isso. E ter sistemas em paralelos, né? O Pix está entrando, só o TED não vai parar, o cartão não vai parar, o boleto não vai parar. E sim, o usuário vai poder escolher qual é a melhor experiência para ele. O CBDC é a mesma coisa. Vai ser o usuário escolhendo qual é a melhor experiência. Cara, às vezes, para mim, vai ser melhor o Pix, vai ser melhor pagar um boleto ou usar dinheiro físico. Os meios de pagamento, eles no final, eles não são concorrentes, tá? Eles são complementares. Claro que em algum momento a gente vai ver alguns crescendo, outros diminuindo o uso, mas tem gente que tem que lembrar, tem gente que usa cheque ainda. Meu avô usa muito cheque. Meu avô vai no banco pagar um boleto. Tem usuário para cada tipo. Eu acho que o CBDC é mais um tipo de usuário. Claro que a tendência é os usuários serem mais digitais, mas lembrando que tem usuários que preferem outros tipos de meios de pagamento. Ok. E o escalonamento da implementação ajuda a tratar com todos esses riscos e entender e mitigar os riscos. Eu não tenho um vô que usa cheque, o Marcelo, mas eu entendo. E essa é uma discussão, e assim, a gente tem uma discussão bastante de Brasil rural, que é uma discussão que eu gosto de ter, porque meu pai eu quero ser rural, eu quero uma vez largar tudo e ir para lá. E assim, o uso de moeda, papel moeda, né, no interior do Brasil é muito maior do que nas grandes capitais, o uso de cheque, né, é muito maior, e a gente, às vezes, né, fala de uma posição de quem está em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, na capital, e esquece que tem, sim, uma população concentrada aí que tem que ser bem tratada. A gente tem pouco tempo, eu vou brincar de rapid fire aqui, quem já teve controle sabe o que é isso, de videogame. Assim, a resposta rapid fire, assim, a Daniela está perguntando se algumas moedas não tendem a assumir. Né? Em alguns países, as pessoas fazem troca de moeda local por dólar como segurança. E se eu não vou, né, se eu fizer essa grande malha de rede, se eu não vou acabar priorizando moedas fortes a moedas fracas, e algumas moedas fracas podem sumir. Ou desvalorizar a um ponto, né, sistemicamente complicado. Para dar uma resposta rápida, a resposta é sim e não. Eu acho que você pode ter algumas moedas sim. A ideia da Libra lá do Facebook era ir para vários países com moedas fracas. Ao mesmo tempo, você pode ter uma disseminação de muitas moedas privadas, né? Que nem as stablecoins que a gente estava comentando. Então, assim, acho que depende do país, depende da região que você está falando. Faz sentido. O Marcelo está fazendo aquela coisa, faz sentido. Maravilha. Depende muito. Tá bom. É uma possibilidade, depende de como vai ser implementado e que desenho vai fazer. E ainda tem a pergunta se isso é bom ou ruim, julgamento de valor, né? De novo, aí a gente entrar numa outra celeuma, quando a gente olha o futuro lá na frente, unificação de moedas, stablecoins sendo usadas e quem tem direito ou não de emitir moeda. Não vou entrar nessa hoje. Vou fazer a pergunta final, porque a gente já está fechando. Inspirada numa coisa que a Lívia mandou uma pergunta aqui, eu vou me inspirar na pergunta dela. Mais de uma vez, eu tenho essa mesma sensação, quando as pessoas estão prevendo o futuro, é muito mais fácil acertar o que vai acontecer do que quando. Então, assim, a CBDC parece inevitável. Ótimo, isso vai acontecer. Eu vou fazer a pergunta difícil para vocês. Quando? Então, assim, ó, né, a pergunta é difícil. E pode separar a resposta Brasil e mundo. Assim, no mundo, de forma geral, quando vocês veem ela começando a tracionar de verdade, e no Brasil. Isso ninguém vai jogar nada contra vocês, isso aqui vai ficar para o futuro, a gente já sabe que é a pergunta mais difícil de acertar, ok? É quando, mas por isso que eu estou com esses convidados maravilhosos. Quando? Manda lá. Quer abrir, Marcelo? Eu acho que daqui uns 5, 6 anos a gente já tem algum teste em alguma região. Porque eu estou pensando no calendário do Pix e do Open Banking, né? O Pix já tem um calendário de 3, 4 anos, o Open Banking está na primeira fase ainda, vai ter muita melhoria. Até a gente está um pouco mais ajeitado nessas duas tecnologias, eu acredito que são 5, 6 anos, aí sim dá para a gente pegar e construir algo em cima no caminho do CBDC. Só não significa que não vai ter MVPs antes, não vai ter testes antes, tá? Eu acho que 5, 6 anos para estar
colocando algum teste um pouco mais em produção, na minha visão. E no mundo? No mundo já está acontecendo. Eu acho que já está acontecendo. Exemplo de Bahamas. Ela fez o teste ano passado nessa ilha, em Chuma, que é uma ilha lá. Agora, em outubro, ela já liberou para o país inteiro. Tá? Estava até lendo uma matéria hoje de manhã. Então, no mundo já está acontecendo. Como no mundo já estava acontecendo o Pix em alguns lugares há 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que depende muito. Não, eu acho que eu concordo plenamente com o Marcelo. Acho que é rápido, no mundo já está acontecendo. De país, se a gente pegar países relevantes, aí a China já está, o ano que vem já vai ter uma moeda digital da China meio funcionando assim. Né? A Suécia já tem também uma parceria com a R3 lá, também já, que o ano que vem deve ter alguma coisa também. Né? Então, assim, para o Brasil, eu acho que tem muita coisa na mesa ainda, que é isso daí. Vamos implementar Open Bank, que eles são, acho que, coisas importantes antes da gente implementar a coisa. Então, acho que é por aí, uns 5, 7 anos para a gente ter. Até a fala do Campos Neto, né? Ele fala que primeiro é a gente deixar certo o Open Bank, deixar certo o Pix, para depois a gente entrar no CBDC. Ele fala isso, já falou algumas vezes, né? E faz sentido. E vai vendo todo mundo testar o que eles estão fazendo certo e errado, e depois a gente copia tudo que está fazendo certo e melhora aí para colocar no Brasil, né? Como fizemos. Ótima estratégia, na minha humilde opinião. Deixa eu ir finalizando essa nossa conversa inicial, nossa primeira conversa. Primeiro, fazer uma declaração. Impossível a gente ter uma conversa melhor do que essa. Para mim foi um prazer maravilhoso estar com você, Gustavo, e com você, Marcelo, para a gente discutir e trocar um pouco sobre moeda digital emitida pelo Banco Central, as possibilidades disso no Brasil. Eu vou chamar as pessoas não só para assinar o canal, para acompanhar alguns eventos que a gente tem feito. A gente vai ter um evento agora, mês que vem, dia 10 e 11 de novembro, chamado Sync Cop Edition. A gente vai fazer um evento sobre inovação para cooperativa de crédito, e a gente vai falar muito sobre impacto tecnologia, sobre cooperativa de crédito, que é um dos componentes, né, do sistema financeiro, é uma das instituições financeiras fortes no Brasil e tem crescido. Tem falas do Banco Central, inclusive, de incentivo ao cooperativismo de crédito e ao cooperativismo financeiro. A gente vai ter essa fala dias 10 e 11 de novembro. Dá uma olhada na nossa rede social para vocês seguirem. Gustavo tem falas muito legais, Gustavo tem site, blog, Marcelo tem falas muito legais. O Marcelo é um cara bastante presente aí na rede, tendo essas falas. Acho que pode acompanhar tanto o Gustavo quanto o Marcelo e as falas dele, e que a gente possa ter uma próxima em breve. Então é isso. Muito obrigado aí pelo tempo, pelo investimento aí de vocês e por essa conversa. Obrigado a você, Marcelo. É um prazer estar aqui. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Valeu. Abração. Tchau, tchau.